possível que haja um antigo mistério que detém a chave para o futuro da América? Poderia este mesmo mistério estar por trás de acontecimentos atuais desde o 11 de setembro? A nossa crise econômica, até mesmo a guerra no Iraque? Eu quero ler um pouco para você do nosso mais recente boletim informativo. É possível que exista um antigo mistério em que está escondido o segredo do futuro da América? É possível que este mistério está por trás de tudo a partir do 11 de setembro, a guerra no Iraque, a bolha imobiliária americana e está estourando para o crash de Wall Street e da economia global, para a grande recessão e muito mais, até mesmo para o presidente dos Estados Unidos? Agora há um rabino judeu-messiânico que mora fora de Nova York que foi para o terreno do 11 de setembro após ter ocorrido este evento terrível. E deixe-me ler uma citação dele. Como eu estava de pé na beira do Marco Zero, me deparei com a primeira parte do enigma de um antigo mistério bíblico e uma mensagem profética conhecida como o prenúncio, que diz respeito ao futuro da América. Eu tenho o rabino Jonathan Kahn aqui. E Jonathan, você usa uma palavra e eu quero entender o que você quer dizer com isso. Prenúncio. O que quer dizer? Um prenúncio é um sinal, um presságio ou uma anunciação de algo que ainda está por vir. Pode ser o prenúncio de algo bom, geralmente um presságio de algo que você toma como advertência. Um prenúncio de juízo, no caso. Isso é exatamente o que é. A coisa que é tão impressionante é que, ponto a ponto, o Espírito Santo revelou a Jonathan que o padrão que aconteceu com Israel está acontecendo com os Estados Unidos da América. Ele encontrou 9 presságios, 9 sinais de alerta. Jonathan, o quão importante é essa revelação neste momento da história? Eu acho que não poderia ser mais importante, porque Deus dá sinais a uma nação, advertindo-a do julgamento. E Deus está chamando a América. A América está em perigo por esses presságios. É um aviso, é para salvar a nação, mas é um sinal de que estamos em um período muito perigoso. Resumidamente, diga-me o que aconteceu com Israel no tempo dessa profecia. É Isaías 9, versículo 10. Sim, essa é a chave. Isaías 9:10 é a chave dos presságios. O antigo Israel foi fundado por Deus. Ele foi abençoado por Deus, mas se afastou. Rebelou-se contra ele. Israel expulsou Deus de sua vida. E o que aconteceu é que Deus enviou profetas para eles. E ele os chamou, os advertiu. Finalmente ele fez algo para agitá-los como uma chamada de despertar. Ele retirou sua cobertura da proteção nacional. Deus se levantou. Era temporário, mas ele se levantou. E qual um inimigo golpeou a terra, infligindo dano e traumatizou o país. Mas era temporário, era limitado. Eles se retiraram e então houve normalidade. Foi para acordá-los, uma chamada de despertamento, mas eles não despertaram. Eles escolheram manter-se desafiando a Deus, em vez de se arrepender, de se voltarem para Deus. Tornaram-se ainda mais desafiadores e fizeram um voto, e esse voto está em Isaías 9:10. Eles disseram isto: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. Cortaram-se as figueiras, mas por cedros os substituiremos. E o que ele quis dizer foi que nós não vamos ser humilhados, nós não vamos voltar atrás, nós vamos continuar longe de Deus, na verdade. Voltaremos ainda mais fortes, nós vamos substituir as coisas fracas pelas mais fortes. É como um espírito desafiador? Exatamente, você disse, os comentários sobre isso sempre usam essa mesma palavra. Eles dizem, eles respiraram o espírito de desafio, exatamente. Ok, mas isso era o antigo Israel. E aviso após aviso, posso quase sentir o coração de Deus dizendo: eu não quero ver você destruído. Você é o meu primogênito. Por favor, atenda aos avisos. Mas Jonathan, por que você sente que isso foi um alerta, um protótipo para os Estados Unidos da América?
O antigo Israel não se voltou e eles foram destruídos. Então agora temos a América. A América também foi fundada na palavra de Deus, foi fundada para cumprir o propósito de Deus. A América tem se afastado também, foi girando e girando mais e mais rapidamente para longe de Deus e seus caminhos. Deus, em sua misericórdia, chama uma nação, e se ela não responder, os chamados serão mais severos. E o que aconteceu agora foi o primeiro sinal, ou a primeira coisa que aconteceu foi a quebra. Foi isto, um levantar da segurança nacional, permitindo o inimigo para atacar a terra, uma chamada de despertar. Você está falando do 11 de setembro? Agora sim, isso foi para o antigo Israel. Agora Deus faz com os Estados Unidos o que aconteceu exatamente em 11 de setembro de 2001. A defesa nacional dos Estados Unidos, a cobertura foi levantada. Ele permitiu um inimigo atacar. Da mesma forma, alcance limitado, tempo limitado, a nação traumatizada, uma chamada de despertar. 11/9 foi um alarme buscando salvar a América da estrada que ela está indo. Ok, então os julgamentos progressivos foram 9 prenúncios, 9 alertas. Vamos falar de um, a Pedra Gazete. Ok, isso é o que aconteceu. E você olha para a chave de Isaías 9:10, que diz: os tijolos caíram, mas vamos substituí-los com pedras cantária. Em hebraico, a palavra é gazete. Gazete significa cortar, extrair, retirado da montanha. É uma coisa forte, eles fizeram isso em uma grande massa retangular de pedra. E o que eles estavam dizendo é que houve uma destruição e que eram de tijolos de barro, mas vamos voltar mais fortes como uma nação. Então vamos dar uma coisa mais forte, vamos construir maior e maior e melhor. Então o que eles fizeram é que tiraram essas pedras gazete, eles foram para as pedreiras das montanhas, cortaram-nas fora, trouxeram de volta para o solo da destruição, onde os tijolos tinham caído. E eles juraram, com isso nós vamos reconstruir uma nação, um sinal de desafio. Ok, isso foi com Israel. E sobre os Estados Unidos da América? Bem, isso é o que aconteceu. Após 11 de setembro, em Nova York, eles foram para as montanhas. Cortaram uma pedra, um bloco retangular de 20 toneladas, de acordo com o prenúncio. E eles têm que ser trazidos de volta para o solo da destruição. Eles o trazem para Nova York, trazem-no para o Marco Zero, colocam-no na calçada do Marco Zero. Eles fazem uma cerimônia em torno da pedra, tem líderes lá, governador de Nova York, governador de Nova Jersey, o prefeito. Eles pronunciam votos de desafio sobre a pedra, dizendo: essa pedra dos Estados Unidos está voltando mais forte do que nunca, nós vamos reconstruir. Na verdade, você disse antes, o espírito de desafio, resistência, este é o comentário sobre isso. O governador de Nova York, na verdade, diz: nós somos herdeiros do espírito de resistência, nós deitamos esta pedra. Ele usou a palavra desafiante? Não apenas desafiante, ele usou a expressão espírito de desafio. Nós dissemos, nós somos espírito de desafio, você vê isso uma e outras vezes de novo. Se houver apenas um paralelo entre Israel e o que aconteceu com eles em sua eventual destruição, e um paralelo com os Estados Unidos, então poderíamos dizer o quê? Mas há 9 prenúncios com julgamentos progressivos. Existe uma escritura, e ela é encontrada no profeta Isaías, capítulo 9, versículo 10, e em que estão incluídos 9 prenúncios, avisos para Israel. É o coração de Deus dizendo: por favor, Israel, se converta da sua maldade para que eu possa abençoá-lo. Mas são julgamentos progressivos que vêm a Israel até que finalmente esteja totalmente limpo. Agora, nós não queremos ver isto acontecer nos Estados Unidos. E é por isso que eu pedi ao rabino Jonathan Cahn: é preciso um rabino judaico messiânico com uma tendência profética.
que mora fora de Nova York. Isso, na verdade, foi o motivo do 11 de setembro e foi capaz de colocar isso em conjunto. Agora, Jonathan, há um mistério sobre as árvores. Explique isso para mim. A chave em Isaías 9:10 diz, a próxima parte que diz, as figueiras foram cortadas. Agora, o que é isso? Os assírios vieram nessa onda de alertas, eles assolaram a terra. As figueiras foram assoladas, e isso é um sinal bíblico do juízo. Na verdade, isso ocorre no Egito. Há um sinal que diz, Deus derrubou a figueira, julgamento nacional, um sinal de arrancar pela raiz. Deus estava desenraizando a nação se não voltasse para ele. Então as figueiras caíram. Mas o que isso tem a ver com os Estados Unidos? Primeiro de tudo, os terroristas de 11/9 não estavam interessados em figueiras. Eles golpearam as cidades, não o campo. A figueira tem que ser derrubada, um sinal de julgamento nacional. Então o que acontece? Incrível, coisa estranha. Em 11/9, a última torre, a Torre Norte, está caindo ao chão. Envia um feixe para o ar. Apenas acontece ao redor do Marco Zero, concreto, destroços no asfalto. Mas há um pedaço do prédio que atinge um objeto. O objeto é uma árvore. Que tipo de árvore? A figueira. Aconteceu dela estar ali crescendo no canteiro do Marco Zero. Deus a derrubou, um sinal de julgamento nacional. Mas como? Assim, a partir dos destroços, algo caiu da torre que é um sinal de julgamento nacional? Sim, primeiro de tudo, a figueira de Israel era a figueira do Oriente Médio, compatível com Israel. Mas Deus traduziu o prenúncio, essa é a figueira ocidental, que é a figueira do Oriente Médio, de Isaías 9:10. Ela é derrubada no canteiro do Marco Zero e as pessoas, há algo estranho com os prenúncios. Eles fazem disso o sinal sobre eles mesmos. Eles tomam a figueira caída e eles fazem o sinal, e eles a chamam de figueira do Marco Zero. As pessoas a recolhem, a colocam em exposição e é suposto ser um sinal de esperança. Eles não têm ideia disso, que é um prenúncio antigo do julgamento de uma nação, de desarraigar se ela não voltar para Deus. Diga-me sobre a segunda árvore. Certo, é só continuar, está em progressão. Precisamente a profecia diz, as figueiras caíram, mas Israel voltou, vamos plantar cedros em seu lugar. A mesma coisa que a pedra, eles estão dizendo, ok, você derrubou nossas figueiras, Deus, nós não seremos humilhados, nós vamos ter uma forte árvore, o cedro, e vamos se levantar de novo. Será um símbolo da nação e voltaremos mais forte do que nunca. Então o sinal é o prenúncio, eles plantam o cedro. O cedro, a palavra é claro, está em inglês. A palavra original é a árvore de Erez. Erez significa cedro, mas que também significa qualquer árvore conífera, uma árvore conífera. Literalmente a tradução mais exata é árvore pinácea. Então, basta manter bem isso em mente. O prenúncio é ele substituindo a figueira por outra árvore, não árvore figueira, que seria um natural, mas por uma árvore pinácea, ou árvore de Erez. Então, quando isso aconteceu, há uma coisa estranha. Em novembro de 2003, uma árvore aparece no céu em um guindaste. Eles a posicionam, baixando-a para obter o ponto exato. Eles baixam sobre o canteiro do Marco Zero, colocando-a no ponto exato onde a figueira havia sido derrubada. Qual foi a árvore? Era uma árvore conífera? Era uma árvore pinácea? Era a árvore de Erez exata das Escrituras, de Isaías 9:10. É a mesma coisa, eles fazem um sinal, eles a chamam de árvore da esperança. Para Israel, eles estão dizendo, essa é a nossa esperança, nós voltaremos mais forte do que nunca, a árvore da esperança. Fazem uma cerimônia em torno dela. Um homem pronuncia coisas sobre ela e lança o desafio humano, que é o prenúncio exato. Eles não sabem o que estão fazendo, ninguém sabe o que está fazendo, nenhuma mão humana está colocando isso em conjunto. Quero dizer, os terroristas não tentaram derrubar a figueira, nem outra coisa do que já sabemos. Mas tudo isso aconteceu nesse lugar, é a repetição do drama antigo do julgamento. Agora, diga-me sobre uma terceira árvore, a árvore Buttonwood. Ok, aqui é o princípio. Deus diz, quando há um julgamento para uma nação, Ele diz, eu vou expor seus alicerces. Tipo, como destruir uma casa pela fundação. Qual é a fundação de uma nação? Uma fundação de uma nação é aquilo que se confia, ou o que é construído em cima, seus poderes.
Poderes dos Estados Unidos fisicamente são militares, econômicos ou financeiros. Então vamos ver um mistério aqui em 11/9, expõe a fundação da América. Então, onde era a fundação financeira dos Estados Unidos? A ilha de Manhattan, sempre foi o centro. É aí onde eles tinham um posto comercial, eles montaram uma muralha para se defender. Colocaram lojas, tornou-se conhecida como Wall Street. Mas como é que Wall Street se tornou a base da ascensão dos Estados Unidos como uma superpotência? Aconteceu no final do século XVIII. 24 comerciantes de Nova York se reúnem em uma reunião secreta. Então, a partir dessa reunião, eles assinaram um documento vindo a se tornar a Associação Buttonwood. Essa associação se tornou conhecida como a New York Stock Exchange, Wall Street. Assim, a base de poder da América na economia é toda ligada a esta palavra, Buttonwood. Então, o que é isto? Buttonwood, o que isso tem a ver? Buttonwood representa uma árvore e era uma árvore. Por quê? Porque havia uma árvore que ficava ali na Wall Street, onde fizeram seus negócios, onde assinaram seus documentos embaixo dela. Assim, a fundação do poder americano em finanças está ligada a Buttonwood. E muitas pessoas em Wall Street sabem disso. Então, que tipo de árvore era essa? Uma figueira, o mesmo com o prenúncio sexto que foi derrubado em 11/9. Este foi o símbolo golpeado do poder financeiro dos Estados Unidos. E não só isso, eles fizeram com que os sinais surgissem. Eles fazem a estátua de bronze da figueira caída, das raízes. O símbolo do desenraizamento, e não colocam no Marco Zero, colocam na Wall Street. Então agora, no lugar que está o alicerce dos Estados Unidos, do seu poder financeiramente, de um lugar que era simbolizado por uma figueira crescendo, a ascensão da América, agora está o símbolo da figueira morta, desenraizada, derrubada pelo 11/9. O sinal, eu vou expor seus alicerces se a América não voltar atrás. A América perderá o seu lugar no mundo financeiro. Advertências progressivas de Deus, ele está dizendo, pare, volte-se para o seu entendimento. Quero te abençoar. Você começou na fundação do meu amor e meu chamado. Ele diz para Israel, e ele diz isto para os Estados Unidos também. Eu não quero destruí-lo. Mas eu quero entender os votos. Isso é tão fenomenal. Explique isso. Ok, tudo vai de acordo com Isaías 9:10, a chave do julgamento de uma nação. E agora nos Estados Unidos está ocorrendo o que aconteceu em Israel. Este prenúncio agora é o voto em si, e essa é a proclamação atual ou fala do voto de desafio. Isaías 9:10, então aqui está a coisa. Quem diria isso? Os líderes têm de ter dito isso, porque não seria significativo se não fossem os líderes. Eles representam a nação, eles representam. Não vamos voltar para você, Deus. Nós vamos reconstruir, nós vamos voltar mais fortes do que nunca, Isaías 9:10. Então o que tem que acontecer para esse prenúncio manifestar agora nos Estados Unidos é que um líder nacional tem que dizer o voto, tem que realmente proferir o voto antigo, tem que acontecer na cidade do Capitólio. Isso é onde eles teriam dito, o antigo Israel, na cidade do Capitólio, e isso tem que ser feito publicamente. Então isso poderia ter acontecido, o problema é que o líder nacional vai querer pronunciar juízo sobre os Estados Unidos e ninguém iria intencionalmente. Mas aqui está o que aconteceu, incrivelmente. No terceiro aniversário de 11/9, 11 de setembro de 2004, na cidade do Capitólio, em Washington, antes de em um ambiente público, o candidato a vice-presidente para o cargo pelo Partido Democrata se levanta. Este é John Edwards? Este é John Edwards. Ele se levanta e começa um discurso. É suposto estar falando sobre 11/9 e parece ser inspirador. Ele diz, hoje, neste dia de lembrança e alerta, temos a palavra do Senhor para superarmos isso. E em seguida ele diz, os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras foram cortadas, mas vamos colocar cedros em seu lugar. Ele, na verdade, dá o voto de julgamento sobre uma nação. Ele não sabe o que está fazendo, mas ele está, na verdade, pronunciando. Então, é como uma repetição
do que aconteceu no antigo Israel está acontecendo com os Estados Unidos da América? Exatamente, de 30 mil escrituras à sua escolha para inspirar, você não escolheria esta. Na verdade, as pessoas não sabem mesmo desta. Ele diz isso. Este é o voto que pronuncia o julgamento e está identificando os Estados Unidos como a nação sob o juízo de afastamento de Deus. E ele não só faz isso, mas como também constrói todo o seu discurso em torno disso. Ele continua dizendo, estamos colocando cedros, estamos colocando pedras e aqueles cedros deverão erguer-se. Ele continua e continua, todo o discurso está em Isaías 9:10 e ele não tem ideia. Ele está falando no sentido figurado. Ele não tem ideia. Na verdade, havia uma árvore, a figueira. Havia, na verdade, todas essas coisas aconteceram e ele não tem ideia. Ele está sendo um profeta e não percebe isso, mas é um profeta do julgamento. O que eu acho interessante é que logo em seguida ele caiu em desgraça. Agora, havia um segundo voto. Sim, agora o outro prenúncio. O voto é também uma profecia. É falado antes que essas coisas aconteçam. É dito, nós faremos isso. Então Israel diz isso antes que acontecesse. Isso também se torna uma matéria de registro nacional através de Isaías, se torna parte de Isaías. Então, para que isso aconteça, a mesma coisa vai ser o líder, cidade capital, mas falado antes que essas coisas aconteçam. Em outras palavras, logo após o evento, e torna-se uma matéria de registro nacional. É falado profeticamente, então isso poderia ter acontecido, incrível, no dia 11/9, no mesmo dia, pela manhã, os Estados Unidos têm que dar sua resposta para o mundo. Portanto, este é realmente importante, profeticamente, essa é a resposta dos Estados Unidos a este julgamento ou a esta calamidade. Então, o que acontece? O homem designado para fazer isso é o líder majoritário do Senado, o chefe do Senado. O Senado representa a nação e ele é Tom Daschle. Ele tem que surgir. Ele é o homem indicado. Ele dá a coisa e ele faz um discurso e aqui está o que acontece. Bizarro, sinistro, misterioso e profundo. No final do discurso ele fecha com este pináculo. Ele diz, eu sei que só há a menor medida de inspiração que pode ser retirada a partir dessa devastação, mas eu acho que é uma passagem na Bíblia de Isaías que fala de todos nós neste tempo. De todas as escrituras ele pega essa? Incrível, e ele diz isso a partir do Capitol Hill, do piso do Senado. Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. Figueiras foram derrubadas, mas substituiremos por cedros. E então ele continua, o dia depois pronunciando o julgamento, ligando tudo junto ao antigo Israel. E então ele prossegue dizendo, não é apenas Israel, é o nosso voto agora. E ele diz, isso é o que nós, os Estados Unidos, faremos. Em outras palavras, essa vai ser a política americana. Nós iremos reconstruir, nós recuperaremos. Ele está falando profeticamente, ele não tem ideia do que há depois. Teria apenas uma árvore naquele dia que foi plantada. Ele não tinha ideia de que anos mais tarde todas essas coisas que ele disse iriam na verdade acontecer no Marco Zero. Ele está prevendo que os Estados Unidos, ele está profetizando que os Estados Unidos está indo para o curso de desafio como o antigo Israel. Ele está assentando um curso sem se dar conta. Então John Edwards faz isso, ele logo cai, quase como um sinal profético. Tom Daschle, em seguida, caiu em desgraça quando ele foi convidado a fazer parte do gabinete, se você se lembra. Mas aqui está a coisa incrível para mim. O presidente Barack Obama não sabe nada sobre isso. Mas o presidente Barack Obama também está envolvido neste voto de desafio nacional. Jonathan, você me disse que há ainda uma chave, um mistério. Se olharmos para o juízo econômico que atingiu os Estados Unidos como parte dos julgamentos progressivos que estão ocorrendo, os presságios, isso não é o fim. Este é o começo, porque os presságios vão tocar em tudo. Eles vão tocar a economia americana, eles vão tocar a economia mundial. Eles irão determinar realmente os dias exatos quando essas calamidades acontecerem. Incrível, de fato, já está afetando a todos, batendo as portas.